Aê! Luciano, vitaminado. Oi, Isabela, tudo bem? E aí, agora sim, Salve, de- Lúcio! deixa de... Eu sei que eu sou bonito, Luciano, de longe, pela internet. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O som tá legal aí para todo mundo. Fala aí se tá ok. Tô usando aqui o fone de Dá um ouvido, okzinho não é aí, boa ruim? noite. O som tá legal, gente? Boa noite para Isabela. Ah, legal. Isabela falou que tá Beleza, legal. show. Olá, seja bem-vindo. Legal. Vai Show. esperar um pouquinho aí o pessoal entrar, gente. Dá mais alguns minutinhos pro pessoal entrar, enquanto a gente vai dando boa noite, cumprimentando. Salve, Lúcio! Lúcio já é mais experiente que eu no Instagram, hein, Lúcio? Participou de uma live recentemente, bombou, né? Olá, Fabiana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tiago aí, Tiagão, lá de Paracambi. Grande Tiago, seja bem-vindo. Fica assim, Fabiana, fica de curiosa. Pode ficar, seja bem-vindo. Olá, tô vendo gente E de IFE de Paracambi, sejam bem-vindos. boa noite, pessoal aí de Paracambi. Saudades. Grande Matheus, me orientando. Matheus, gente finíssima. Garoto bom, garoto bom. Boa noite, Ju. Grande Vinícius. Salva, salva. Seja bem-vindo. Rafael Lopes, seja bem-vindo. Boa noite. Sabrina está por aí também. Tem alguns nomes que ficam indecifráveis aqui, né? Bem, eu acho que Luciano, grande Luciano, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. boa noite, Rafael. Gente, eu acho que o primeiro motivo da gente estar fazendo a live é que professor gosta muito de falar. Então a gente está muito tempo sem poder falar com nossos alunos. A gente tem que arrumar Verdade. um jeito de conversar. Ô, Juan, se tu não aparecesse, eu puxava a tua Heitor aí. orelha, moleque. Seja Olha o bem-vindo, Heitor aí. Heitor. Manda um abraço pro teu pai. Ih, estão fazendo propaganda aí de curso, gente. Dá uma olhada aí na professor Lúcio. Pô, grande abraço aí pro Binho, Binho AP Turbo, meu camarada, tá me ajudando muito no YouTube. Grande Ô, abraço. carinho, seja bem-vindo. O pessoal tá chegando. Opa, Juliana, seja Amanda, boa bem-vinda. noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos e todas. Ou todas e todos. Isso aí. Valeu, Binho. Obrigado aí, cara, pelo apoio. Seja bem-vindo, Eberson Francis, grande amigo. Seja bem-vindo.
Se conhece há 30 anos, sei lá quanto tempo. Everton, um abraço pro Everton aí. Boa noite, Tá vendo? Francisco. Aqui, assistindo a live, tem um Francis. professor, o Lúcio, foi meu professor, e professor do Francis Douzan aí, que também está assistindo a live. Ó. Caramba, que legal. O Lúcio tem uma história engraçada que ele foi meu professor, e Hum. aí, no ensino médio, logo fui para a faculdade e tal, e aí fui trabalhar numa escola. Ele era coordenador dessa escola de matemática, e eu acabei dando aula para a filha dele. Caramba. E recentemente ele foi eu fui coordenador dele num projeto. Desde 94, né, França? Putz, tem tempo, hein? Bem, gente, a gente está. Olá, Viviane, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouco sobre como a gente está vendo essa. Ai, minha fã, obrigado. O futuro aí na pós-pandemia. Obviamente, Jael, seja bem-vindo. A gente não está fazendo nenhuma. Nós não estamos fazendo previsão exata, né? Não tem nenhum Nostradamus aqui, nem. Meu sobrenome não é Diná. Não Mas a somos. ideia é fazer uma leitura que pode ajudar a gente a pensar como é que seria esse futuro, né? E aí eu vou esperar mais um minutinho aqui e a gente começa efetivamente. Meus colegas estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. A gente organizou, é bom já explicando isso. A gente organizou assim, a gente vai começar falando algumas coisas, e aí, daqui a algum tempo, a gente planejou uma discussão aqui, e a gente começa a, de repente, responder a perguntas ou fazer novas perguntas, que é melhor dizendo, a partir das perguntas que vocês fizerem, né? Beleza. Seja bem-vinda, Delmara. Delmara, tudo Seja bem, bem-vinda. Delmara? Meu Saudades Deus, aí. as patroas chegaram, Felipe. E elas chegaram em bando, hein? Um beijo para Sabrina Ferraz. Luciana, beijo! Olha, e aí depois a gente vai abrir um momento, então, como eu falei, para um debate, para responder, de repente, algumas perguntas de vocês, tá bom? Bem, a primeira coisa é o seguinte, vocês já podem responder aí. Vocês acham que o pós-pandemia vai ter um cenário em relação ao ensino de matemática, em relação à educação como um todo, positivo, bota um joinha aí, Ou negativo, negativo. tá tudo mais ou menos, tudo do mesmo jeito. Quero ver aí o que o Responde pessoal vai o que vocês colocar aí. acham aí. Rapidinho, rapidinho, Bota enquete um joinha rápida. que é positivo. Vamos ver se vai ter. Maioria tá otimista ou Vamos lá, maioria tá gente, bota a pessimista? opinião aí. O que vocês acham? Pós-pandemia, vai ser positivo, negativo? Aí o pessoal tá começando. Um Um positivo, dois Rafael mais positivos ou aí, menos, e um mais ou menos. passou uma pessoa no positivo, Lúcio positivo. Opa, Opa, negativo. um negativo. Delmara positivo. Aí já tem Lá mais ou cinco menos. positivos. Observação aí provocando a gente, ó. Tinha que ser o Francis. O Matheus deu um tchau. Eu acho que deve ser mais ou menos. Né? É assim, ó, isso aqui, ó. Eles colocaram isso Mais aqui, ou ó. menos. Mais ou menos.
Luciano, acho que é positivo. Opa! Quem é essa pessoa aí? 3 negativos? Luciana. Luciano. Vamos ver, vamos ver. A gente vai abordar o cenário pessimista também. Vamos ver. E aí você vai poder tirar suas conclusões ou colaborar com os nossos argumentos aí. Quero dar o meu boa noite a todo mundo que chegou aí antes do Rafael começar a introdução aí Boa noite a e todos e falar que é um todas. prazer imenso estar aqui nessa live. Luciano, muito obrigado pelo convite. Gente, então, primeiro, é uma fala de professores. Obviamente, nós estamos estudando, sempre estudando. Professor sempre está estudando. E acho que um pouco sobre a nossa história, o que a gente estudou, o que a gente vivenciou e o que a gente sonha também vivenciar é um pouco do que a gente vai falar aqui, tá? Podemos começar, Felipe? Taca fogo aí, meu amigo. Tá com fogo. Primeiro, eu queria levantar a seguinte ideia com vocês. Eu não sei se vai ser um momento de mudanças positivas ou negativas, mas eu acredito que vai ser um momento de mudanças. E o meu argumento para isso é o seguinte. Se a gente parar para pensar assim, por exemplo, tudo historicamente que se sucedeu até a invenção do computador, tomamos isso como exemplo, né? Desde John Napier, no século XVI, início do século XVII, ele fez uma espécie de uma tabela de multiplicação, né? Os ossos de Napier, né? Aí vem Blaise Pascal, século XVII, Leibniz, século XVII, início do século XVIII. Aí vem Charles Babbage, eu não sei se a pronúncia correta é essa, que é o pai do computador, o computador mecânico, em 1830. E aí a gente chega lá nas guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, tem o famoso Alan Turing, um matemático, né, que inventou um computador, na verdade, eletromecânico, né? Tem um filme até, um filme muito legal, inclusive. Exatamente. Tem um filme muito legal. Super recomendamos esqueci o nome agora. Não sei se você lembra. Souber, escreve o nome do filme do Alan Turing. Filmaço. Bem, Toulouse, né? E aí, na mesma época, outras pessoas, né? A Marinha dos Estados Unidos estava com um projeto junto com Harvard. O jogo da imitação. Beleza, Vini, obrigado. E aí, mas onde eu quero chegar? Havia uma pressão histórica, uma condução histórica para a invenção do computador. E aí acontece a guerra, que é um fator de mudança, historicamente falando. A guerra é um dos fatores. Segundo Leandro Carnal, existem 3 fatores: guerra, pandemia e revoluções. As revoluções que acontecem na humanidade. A gente está diante de uma pandemia. Então, tudo indica que a gente está num período de mudança. Tudo indica. Por isso que eu acredito em mudança. A própria escola que a gente conhece hoje, né? Essa escola que os alunos sentam enfileirados. Olha só, a França está dizendo aí que o pós-Segunda Guerra Mundial foi um boom na área de tecnologia. Perfeito, isso aí. Não só computador, outras coisas, né? E aí, a própria escola, nesse conceito que a gente tem, mais próximo que a gente tem hoje, o professor lá como ser expositor, os alunos enfileirados, um olhando para a nuca do outro. Essa ideia é uma ideia pós-Revolução Industrial, né? Na verdade, durante a Revolução Industrial. Também outros fatores fizeram com que chegasse a isso. Historicamente, a gente pode pensar no Renascimento, Reforma Protestante, Revolução Científica do século XVII, o Iluminismo. Então, ocorreram vários movimentos que chegaram lá, conduziram a
até a Revolução Industrial para esse formato de escola que a gente tem hoje. E aí, a escola, ela tinha que objetivos? Assim, quando foi pensada lá no início do século passado. Provavelmente, também sou fã do Leandro Carnal, provavelmente tinham duas coisas assim que eu queria destacar para vocês. Pelas minhas leituras, né? Primeiro era formar mão de obra qualificada para as empresas, para as fábricas, na verdade. Então, era formar o trabalhador das fábricas. E a outra era, de certa forma, transmitir os conhecimentos da humanidade para essa população que inicialmente não tinha direito à escola, mas a gente precisava formar pessoas capazes para atuar na escola, para atuar nas fábricas, mão de obra qualificada. E aí, essa escola é pensada para isso. Também para informar para as pessoas um pouco do conhecimento histórico, né, da humanidade. Quando eu falo conhecimento histórico, também referindo a tudo que foi produzido ao longo da história. Uma das funções da escola, que às vezes alguns alunos perguntam assim, mas eu vou usar isso aonde? Vou usar isso onde? Bem, mas uma função da escola não é necessariamente a atividade. Uma das funções da escola é transmitir para as pessoas o que a humanidade pensou, o conhecimento gerado pela humanidade. Ok? E aí, a escola provavelmente tinha essas duas, né? Formar os cidadãos, operários, ir para a fábrica, e ensinar para os alunos um pouco desse conhecimento histórico da humanidade. Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, quero colocar aqui umas informações bastante importantes históricas também sobre a última pandemia, grande pandemia que aconteceu, que foi a gripe espanhola. Faz aí mais de 100 anos, né? 102 anos, né? Foi em 1918 e infectou 500 milhões de pessoas pelo mundo e a população era menor do que hoje. Então, assim, foi uma pandemia avassaladora e um dado muito importante que eu coletei aqui é que aqui no Brasil, o movimento de educação aqui no Brasil, após a pandemia, houve um movimento de mudança da educação aqui no Brasil. Que aí é exatamente isso que a gente está questionando na nossa live. Se vai haver mudança. Então, em 1924, eu anotei aqui, houve uma conferência, a Conferência Nacional de Educação, e que era dirigida por Fernando de Azevedo, que essas conferências que aconteceram mais ou menos nesse momento pós-gripe espanhola, é que fomentaram aí as diretrizes, né, as teorias da Escola Nova, que foi um movimento que aconteceu mais ou menos em década de 20, década de 30, se iniciou aqui no Brasil. Então eles fizeram uma conferência e redigiram um manifesto com diretrizes específicas para nortear a educação, causar uma mudança na educação. Naquela época, o pior problema era o analfabetismo, né? Que não é um problema atual, a gente já superou isso, mas nós temos muitos problemas, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, assim, só pontuar que, historicamente, no Brasil aconteceu um movimento de mudança pós-pandemia. Beleza? Aí, acho que a gente pode ir para caminhar mais para a nossa situação atual, né? Bem, então agora eu gostaria de participação de todo mundo, fazer outra pergunta. E aí, mesmo esquema, joinha se vocês acham que estava tudo bem e para baixo está tudo mal. A pergunta é, antes da pandemia, imediatamente antes, nos meses anteriores, nos últimos anos, a educação escolar estava dando conta das necessidades do mundo moderno, do mundo atual? Se você acha que estava dando conta, está ótimo, faça assim. Se acha que não estava por algum motivo, coloca aí, por favor, dê a opinião de vocês, participem. Para mim é não. Ô, não influencia, rapaz. Desculpa.
Por favor, participem aí. Se vocês acham que a escola estava dando conta para cima, a escola não, para baixo, por favor. Ok, muitos votos aí para baixo. Nossa, eita, beleza. O Israel é do mais ou menos. Legal. Maioria Bom, não. Francis, acho que sim. eu- Boa. Sabrina, não. Lúcio está só de olho. Luciano, muitos não. Rafael, não. Então, ele está perguntando que dá conta. A ideia é assim, se ela estava adequada ao nosso tempo, nosso mundo, sei lá. O que você acha? posso começar a falar? Deixa eu só aproveitar aí, começar. O Rafael falou sobre essa questão da mudança do paradigma dos paradigmas da escola, né, a partir da Revolução Industrial. Eu coletei uma informação aqui que, dados do ENAD, quando um graduado se forma, é, ele faz aquela prova do ENAD, né, que é a avaliação do sistema superior, e eles, em média, eles retêm 40% de tudo que deveriam ter aprendido na, na, na universidade. E eu peguei aqui um dado de um site que vem o diretor do LinkedIn, que é uma rede de trabalho muito famosa no mundo, né? Ele colocou aqui que no Brasil 10% apenas 10% dos jovens que se formam e vão tentar trabalho como trainee, que é aquele emprego inicial, eles conseguem resolver os problemas e situações que são colocados para eles ali e ter um êxito na avaliação de acesso a algum trabalho, de vaga de emprego, essas coisas. Então, assim, um percentual muito baixo. Ou seja, reforça isso que a gente está perguntando aqui, que poucos saem, vamos dizer, da universidade ou da escola preparados para lidar com o mercado de trabalho ou com o mundo, né? Não é só isso, mas com o mundo aí que a gente está vivendo. E a aula de matemática, atualmente, eu comecei falando assim que eu sou do não, eu acredito que a minha experiência de sala e tal, e em escolas, que o nosso ensino de matemática ele está muito voltado para aquele padrão. O professor chega, transmite uma teoria, depois ele faz uns exemplos. A aula de matemática, normalmente que eu estou colocando assim, muitas vezes são: o professor chega na aula, faz uma transmissão de uma teoria, explica uma teoria, depois faz os exemplos, depois resolve exercícios. E esses exercícios são os exercícios que vão ser cobrados na prova. Isso, pelo Oles Kosmov, é chamado de paradigma do exercício, né? Em que os alunos, essa aula segue esse roteiro aí, propriamente dito, né? Não tem uma questão mais aprofundada. Então, assim, Pessoal, a gente. Pode falar, Rafael. Então, a gente vai pensar em três perspectivas, três projeções para esse futuro. O Pondé, que é outro filósofo que está na mídia, ele acredita que a gente vai passar um período assim de adaptação pós-pandemia, mas que depois tudo vai voltar ao normal. Então, acho que a primeira perspectiva que a gente tem para o futuro é tudo voltar ao normal. Tudo. Então, passou a pandemia, as aulas vão continuar sendo centradas em matemática, nessa questão do paradigma do exercício, como o Felipe falou. Aulas expositivas, começa com uma aula teórica, o aluno vai copiando lá, pega uns exemplos, faz um exercício, corrige os exercícios. Aula teórica, exemplo, faz exercício, corrige exercício. Normalmente, o exercício tem resposta única
é importante, né? Sempre numa caixinha lá, a única resposta possível. E assim, nessa perspectiva que a gente estava conversando, tentando chamar de mais realista, mas não no sentido de que é só no sentido que vai se manter nem muito pessimista, nem muito otimista. É que tudo volta ao normal. Depois que acabar a pandemia, a gente vai ficar meio ainda aflito e tal, empolgado com o uso de tecnologia. Tudo volta ao normal. Ô Felipe, tu me... Vê se vai aí. Estou esperando o Felipe voltar. Opa, Bem, voltou. então nessa perspectiva tudo fica... volta tudo ao normal. E aí esse normal, o Felipe já deu a opinião dele aí, eu acho que, assim, tem um detalhe, né? Na minha opinião, ele não estava dando conta de tudo que estava sendo já, tudo que era necessário. Vou dar um exemplo para vocês. Pesquisem como é que é a seleção para trabalhar em Google, Facebook, o processo seletivo, né? A gente está falando de um processo seletivo que não tem necessariamente muito a ver com a escola. A escola ainda é muito centrada ainda em decoreba. Por exemplo, qual é o sentido de um professor cobrar uma fórmula gigantesca no mundo de Google? No mundo que o cara vai fazer acessar lá no trabalho, por exemplo, descobrir uma coisa que precisa e resolver. A gente está bombardeado de informação. Então, eu acho que cobrar do aluno coisas que estejam ligadas à capacidade de memorizar informação, para mim, já passou do tempo de ser banido da escola. O que você acha aí, Hoje, Felipe? pô, não é um debate, né? Mas concordo plenamente. Porque eu acredito que hoje, mais importante do que decorar uma fórmula, saber que fórmula eu vou aplicar em um problema. Esse problema é de quê? Em matemática, quando tem por exemplo, uma prova do Enem, esse problema é de quê? É de trigonometria? Esse problema é de função quadrática? Esse problema é de quê? Qual é a fórmula que eu vou usar? Mais importante do que a fórmula que você vai usar hoje em dia, é mais importante você saber se uma informação é verdadeira ou é fake news. Ou isso é mais importante do que decorar a fórmula. Mais importante do que você decorar um procedimento, se como é que faz, como é que é o algebrismo, a manipulação algébrica que eu vou fazer aqui para poder descobrir a resposta, aquela resposta única, né? Que é a resposta certa, o gabarito. Qual é o gabarito? É saber se o que ele está vendo, se uma informação dentre as milhares que ele tem aí acesso no WhatsApp, no Google, se aquela informação é verdadeira ou se é uma fake news. É, hoje em dia, eu acredito que é, essa capacidade de memorização e aplicação de procedimentos não é mais o foco, não deva ser mais o foco do aprendizado. Porque isso, o aluno pode acessar a memória dele externa, né? A gente tem um HD externo. Todo mundo tem um HD externo. E esse HD externo, vou te falar, você está segurando ele agora, ou ele está apoiado do seu lado, que é o celular. Você pode pegar o seu HD externo em relação à sua mente e procurar qualquer informação. Você pode ir no YouTube e ver como é que se resolve uma equação. Mas a capacidade de se adaptar, de analisar, de avaliar uma situação. Estamos numa pandemia. Será que eu saio à rua ou eu fico em casa? Será que eu tomo essa atitude ou não tomo? Como é que eu vou ficar em casa? Nós fomos forçados nessa pandemia a mudar os nossos hábitos de vida. Será que os nossos alunos estavam prontos, né, para se adaptar a isso? Será que a gente desenvolveu essa capacidade neles de se adaptar a situações novas, a situações aleatórias que eles não estavam esperando? Eu estava falando com o Rafael em dias anteriores que a gente, professor,
não aprendemos, não nos foi ensinado na universidade a ser youtuber, a transmitir live. Eu tenho um canal no YouTube. Rafael também iniciou um trabalho aí, depois ele fala. Mas não nos foi ensinado a estar aqui aprendendo. Estamos fazendo, mas com certeza nos foi ensinado algumas habilidades, competências para a gente superar desafios, para a gente se adaptar às situações, para a gente transformar o nosso conhecimento num mundo novo. Eu acho que isso é a coisa mais importante, são coisas muito importantes. Não estou dizendo que se deve esquecer os conteúdos, mas é tão importante quanto. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Pessoal, ó, Lucas, Vanessa, das pessoas que eu consegui captar aqui, Lucas Alencar, seja bem-vindo e seja muito bem-vinda a sócia emérita da ISBEM, Sociedade Brasileira de Educação e Matemática, que está presente, professora doutora Lilian Nasser. Seja bem-vinda. Pô, conseguiu, legal. Talvez por você orientando, né? Mas sou seu fã. Olha só, até esqueci, falei da Lilian, me desconcentrei. Eu queria pensar com vocês no que seria um cenário muito negativo pós-pandemia. Que assim, no cenário mais ou menos, nada muda, né? E um negativo. Bem, eu tenho um receio de que a gente... essa é a minha opinião, né? O Felipe vai dar depois a dele. Eu tenho medo da supervalorização dessa questão da educação à distância. Eu acho que a educação à distância tem um fim. Educação à distância, na minha opinião, ela serve para aproximar da escola aquelas pessoas que não podem estar na escola. Mas, na minha opinião, não envolve crianças. O lugar de criança é na escola. Criança precisa de gente. Criança precisa de colega. Criança precisa sentir o outro. Criança precisa ver o professor, sentir o professor, ouvir o tom de voz do professor, abraçar o professor. Não há aprendizagem para criança sem afeto. Olha que a gente está falando de pessoas de matemática, né? Mas, olha, eu tenho certeza que eu vou falar para vocês. Nós somos de ciências exatas? A matemática não é uma profissão de exatas. A matemática pode ser de exatas, mas todo professor é de humanos. É humano, a gente lida com gente. Então, eu tenho medo dessa educação online, educação à distância, ser supervalorizada e ocupar um espaço em que ela não deve ocupar. Ela tem um local específico, atende um público específico, que eu acho que tem seu valor e tem que ser melhorada e aperfeiçoada sempre, como toda educação na escola. Mas a gente tem que tomar cuidado para ela não ocupar um lugar indevido na educação. O que você acha aí, Felipe? Qual seria seu cenário negativo para o futuro? Então, eu acredito o seguinte, que o que está acontecendo agora é que todos nós, professores, fomos, vamos dizer assim, obrigados, impelidos, né, a nos modernizar, a entrar na era digital realmente. Quem não estava na era digital, quem não sabia fazer live, quem não sabia gravar um vídeo, agora sabe. Quem não sabia usar aquele, como é que é o nome? O teclado lá que você escreve, eu esqueci, fala o nome aí, Rafa. Como é que é o negócio? Aquele que você escreve o texto e vai pro vídeo, eu esqueci o nome. Aí todo mundo tem que aprender a usar esses recursos tecnológicos. Então isso, para mim o que vai ser muito ruim se acontecer, para mim é um cenário pessimista, que os professores tenham esse avanço tecnológico, tenham um avanço na ferramenta, porque a tecnologia é uma ferramenta, ela pode ser inserida também como meio na aprendizagem, como aprendizagem estritamente, mas nesse caso da pandemia, ela está sendo usada como uma ferramenta. E a aplicação errada dessa ferramenta, ou seja, os professores terem essa evolução,
mas pegar essa evolução e, de vez de desenvolver o uso da tecnologia na aprendizagem especificamente, você manter o, vamos dizer assim, o status quo vigente, que é a aula conteudista, focada no professor. A pessoa mais importante é o professor. Se a gente pegar esse avanço que a gente está tendo agora e continuar fazendo a prática lá do século passado, a gente vai estar sendo muito infeliz. Então, assim, vai ser horrível. Eu espero que isso não aconteça realmente. De a gente ter um avanço. Todos os meus colegas, eu tenho duas, mas trabalho em duas escolas públicas, uma municipal aqui do Rio de Janeiro e uma do estado do Rio de Janeiro, e 100% estão utilizando as plataformas digitais. Mas usar a plataforma digital para ter a mesma abordagem fixada em transmitir uma teoria, depois fazer um exemplo e você vai fazer uma lista de exercícios e vai me entregar, eu acho que isso não é válido. Entendeu? Isso aí, Paulo Freire, como o Rafael já comentou no início aí, chama isso de uma educação bancária. O professor deposita o conhecimento ali, transmite, deposita na cabecinha do aluno ali e acabou. E esse não deve ser o foco da educação. Então, assim, vai ser muito ruim se a gente, ao invés de ter esse avanço e caminhar para um cenário melhor, a gente voltar, a gente regredir e manter as mesmas práticas. Está sendo um momento difícil para todo mundo, não é um momento fácil, todo mundo sabe, é uma coisa para todo mundo, mas a gente tem que usar isso produtivamente, usar em benefício da educação e não para manter a nossa prática. Se você pegar, e eu acho que vai crescer muito a quantidade de canais que vão ser específicos a resolver exercício. Eu tenho visto também muitos colegas, professores, postando coisas diferentes. E a gente vai falar sobre isso. Mas vamos ter cuidado para a gente fomentar, não deixar que isso aconteça, que a gente venha a continuar fazendo as mesmas práticas que a gente estava fazendo. Isso será, se acontecer isso, um cenário bastante negativo. Gente, ó, o Vinícius está lembrando aqui que a UERJ já entrega todas as formas, apresenta para os alunos na prova de física. Erasto, seja bem-vindo. Amanda, seja bem-vinda. Leandro, seja bem-vindo. Provavelmente tem mais gente aí que... Fabinho, querido, seja bem-vindo. Zé, Nath... Para mim, travou. Nossa, tem muita gente aí. Sejam bem-vindos, tá? Vanessa, sejam todos bem-vindos. Pessoal, então, a gente pensou então num cenário normal, que as coisas continuam, né, com os problemas que já tem. Um cenário negativo, também apresentou aí seu ponto de vista. E eu queria pensar agora no que seria um cenário positivo. O cenário daquelas que fazem, pô, que bom. Então vamos lá. Olha, eu acho que a gente está vivendo duas coisas importantes na educação. Primeiro, é a tecnologia associada à educação à distância. Um amigo nosso, o professor Pôncio, ele tem um dos quadros mais incríveis que eu conheço. Gente, você entra na sala para dar aula depois dele, dá vontade de apagar o quadro e ir para outra sala. Ou nem entrar, vai embora. Porque teu quadro não vai ficar daquele jeito. E aí, ele agora está tendo dar aula com uma mesa digitalizadora. É isso que eu queria falar. Ele diz que parece que ele está treinando caligrafia, porque a coordenação motora fina não existe. Então, assim, é alguém que tem uma habilidade incrível na escrita no quadro, mesmo o quadro a tinta, né? E ele não consegue se adaptar a fazer os desenhos que ele faz de geometria, que são sensacionais, nessa nova plataforma, né? E aí a gente leva, assim, para reflexões interessantes, né? Que habilidades a gente tem que ter. Então a tecnologia está impactando, e eu acho que outra coisa que está impactando a nossa vida, eu acho que de certa forma, é a ausência.
gente está vivendo um momento de ausência. Eu acredito que alguns professores sintam falta do barulho, da turba. A gente gosta muito de falar e gosta muito de pedir para as pessoas. Na verdade, nossa profissão faz que a gente peça sempre: silêncio aí, gente! Silêncio aí! Silêncio! Então, eu acho que tem duas coisas que são dois pontos que eu diria, na minha opinião, um destaque aí para esse futuro: a utilização de tecnologia e a ausência. Numa perspectiva positiva, que é a que a gente está tentando desenhar agora, eu acho que essa tecnologia vai dar sustentação a atividades que ela não dava. Ela vai fazer, de repente, ela vai entrar mais na escola, nos sistemas e na atuação dos professores, de modo eficiente. Já já eu vou falar um pouco sobre isso. E eu acho que a ausência da sala de aula vai valorizar um pouco dessa questão do contato humano. E aí, duas consequências desse impacto numa perspectiva positiva. Eu lembro a primeira vez, eu trabalhava no Centro de Educação da Lagoa, antes de ir lá para o IFE, e CEL, tem colegas do CEL aí, obrigado pela presença. Carol, obrigado, seja bem-vinda. E aí, eu lembro que eu vivi uma transição de começar a dar aula com PowerPoint. Quando eu vi aquilo, eu falei: caraca, começaram a levar data show para todas as salas. Eu fiquei pensando: pô, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Os alunos vão prestar atenção. E aí, primeira aula, eu cheguei lá, coloquei o PowerPoint, pá, 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 pá. Era a mesma coisa. Os caras estavam lá, olhando para o lado, desanimados. Os que prestavam continuavam prestando atenção. E aí, eu vi uma reflexão de um professor, amigo nosso, foi meu colega de mestrado, hoje professor lá do Cefet, o Ellerson. Numa fala dele, ele falou: mas a tecnologia não faz sentido se for usada para fazer o mesmo tipo de aula. Você projetar coisas que você pode escrever, às vezes não faz sentido nenhum. Não vai trazer ganho matemático. Agora, por exemplo, quando você usa um software de geometria dinâmica, de construção de gráficos, que você faz o movimento que o quadro não permite, aí eu acho que é um ganho. E assim, na minha visão mais otimista, esse seria um ganho que a tecnologia pode trazer. Ela dá suporte para coisas que a nossa tecnologia antiga, lá do quadro, do piloto, tal, não sustenta, não oferece para os alunos. O outro lado é o lado humano, mas eu falo depois do Felipe. Já falei demais. Fala aí, Felipe, o que você acha? Então, sobre um quadro otimista pós-pandemia, eu não sou otimista, muito otimista, né? Eu acho que sim, num quadro muito otimista haveria uma ruptura total com o paradigma atual, né? O paradigma voltado para o exercício, para avaliação, né? E uma nova, de repente um pacto, eu vi na internet hoje, que no dia 7 agora, hoje é dia 5, quinta-feira, então, vai ter um pacto pela vida, um pacto em prol da ciência, então um movimento bastante legal em prol da ciência. Então, num quadro bastante otimista, haveria para a educação, no momento pós-pandemia, assim, uma grande ruptura, um pacto, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Acredito que a coisa vai. O quadro otimista barra realista é que as transformações vão acontecer aos poucos. É isso que o Rafael falou aí, é muito interessante. Você usar uma ferramenta nova para fazer o mesmo, como eu já falei, que seria o quadro pessimista, não dá. Não dá, a gente tem que fazer algo novo. Então, assim, estão sendo criados conteúdos voltados para uma educação voltada no aluno mesmo. Posso dar alguns exemplos
já vou fazer minha propaganda aqui. Eu criei um canal, não foi por causa da pandemia, mas eu criei em janeiro, mais ou menos. Agora em 2020, foi em janeiro de 2020. Eu criei um canal muito antigo, mas aí eu comecei a postar conteúdo voltado para experiências com matemática agora no início de janeiro. E assim como eu estou fazendo, deve haver muitos outros professores criando canais, criando conteúdo, discutindo as possibilidades de educação. A gente viu hoje que a forma, o cidadão atual, ele não está preparado para a pandemia, não estava, né? A gente foi obrigado a se adaptar na força. Mas eu quero lembrar da fala de Ubiratã D'Ambrosio, que ele fala que a educação é uma estratégia da sociedade para que cada indivíduo atinja o seu potencial e seja um cidadão na busca do bem comum. É mais ou menos isso. Eu não tenho de cabeça, mas é mais ou menos isso. Então, desenvolver o potencial do aluno e ele formar nele um cidadão que busca o bem comum. E eu acho que isso está faltando um pouco na sociedade atual. Então, assim, a gente pensar e refletir sobre o nosso papel pode causar transformações, porque aí já vou levantar outra questão, que é de repente o Rafael que está mais inserido, vou retornando agora para a questão de formação continuada de professores. Eu tive uma experiência não positiva, vou classificar assim, na minha formação continuada de professores. Eu me formei em licenciatura, obviamente com a maioria dos que se formaram na nossa época, aí mais de 10 anos atrás, não sabe dar aula, vai para a escola não sabe dar aula, né? E aí vai aprendendo na marra, né? Aprendendo no dia a dia. E aí eu inconformado com o tipo de aula que eu dava, eu pensei assim, vou fazer um mestrado, né, para eu aprender a melhorar as minhas formas de dar aula, buscar maneiras diferentes e eu fui e fiz um concurso e consegui entrar para um mestrado, não vou falar aqui qual é o nome do mestrado, para não entrar nessa questão, não importa. E ali eu também não aprendi a dar aula. E eu continuei na minha Você busca. estudou mais matemática, né? O Lá você mestrado acabou foi, estudando mais matemática. o mestrado foi basicamente, primeiro, vamos lá, o mestrado que você vai aprender a dar aula. Esse formato atual não dá conta. Então, você vai para um mestrado, para um curso de pós-graduação, e a aula é da mesma forma com que eu tinha quando eu era um adolescente, não mudou nada, não vai me adiantar em nada, porque não adianta se falar de tendências, não adianta um professor falar de tendências, maneiras diferentes, em qualquer ambiente que seja, nesse ambiente que a gente está discutindo aqui, não adianta a gente falar aqui, o Rafael está falando, e a gente não fazer na prática. A gente vai chegar para o meu aluno lá da escola, a escola municipal que eu dou aula, e aí, professor Felipe? Não, ele dá aula, bota a matéria no quadro e manda copiar. Depois passa a lista de exercícios. Então eu venho numa trajetória tentando Isso. mudar isso só para concluir. E aí eu só fui conseguir ter um avanço melhor quando eu rompi com minha situação lá que eu tinha, que é a minha estagnação, e busquei conhecimentos diferentes, tive uma experiência maravilhosa trabalhando no IFRJ como professor substituto, que eu me desenvolvi muito. E aí eu quero colocar a questão que é que esse momento de pós-pandemia, os professores podem fazer uma grande reflexão nas suas práticas e voltar para a sala de aula não diferente, totalmente diferente, mas ele pode pegar ali, vou fazer uma atividade exploratória, uma atividade que não tem uma atividade fácil, que é a atividade exploratória. É uma atividade fácil, não é uma atividade complexa e que não tem resposta única. Eu estava pensando aqui esses dias uma atividade, se eu tivesse em aulas que eu vou propor no meu canal, ou nas redes sociais, é o seguinte: vamos supor que o governo federal compre 1.000 respiradores. E aí
vou enviar esses respiradores para quais estados? Só isso. Aí pedi aos alunos, eu quero que vocês se reúnam individual, dupla, tanto faz. Quero que vocês definam aí entre os estados do Brasil quantos respiradores vocês vão mandar para cada estado. Não tem resposta. Cada um vai descobrir uma resposta. Mas o potencial de discussão da bagagem que o aluno já tem e daquilo que. Eu não preciso explicar para ele, não, faz uma questão proporcional. O que é uma proporção para ele começar a raciocinar e pensar, pô, tem que seguir alguma lógica. E o professor sair do centro vamos lá, da aula e deixar o aluno ser protagonista. Entendeu? Eu tive experiências maravilhosas desse tipo ano passado e com muita dificuldade, mas trabalhando no dia a dia, estou fazendo isso na escola municipal no Complexo do Alemão, por sinal, uma comunidade que eu fui criado. Então, assim, dá para Um fazer. minutinho. Salve, queria dar um salve aqui para todos os professores de educação básica do país, professores do Fundamental 1, professores de educação infantil, professores das escolas públicas de todo o país. Gente, essas pessoas seguram o Brasil, elas sustentam todo o resto. Salve os professores da Prefeitura do Rio de Janeiro, de todas as prefeituras no entorno, professores do Estado do Rio de Janeiro. Então, um grande salve para vocês. Vocês são os guerreiros da educação no país. Ok? Um colega, enquanto você estava falando aí, um colega alertou para o caso de depressão, dificuldade que alguns professores estão passando. Também aí nossa solidariedade e força para todos eles. Alexandre, grande abraço. Eu já vi que você está por aqui, já me avisaram que você está disfarçado aí. Gisele, seja bem-vinda também. Genesi, grande abraço. Gabriel Terra acabou de entrar. Gabriel, gente boa demais. Mas, Gabriel, seja bem-vindo. Olha, então, como eu falei, eu vou continuar a fala onde eu estava, né? Eu acho que a tecnologia pode trazer contribuições, eu já falei um pouco sobre isso. E vou falar a última coisa. Eu acho que essa ausência que a gente teve, esse sentimento de solidão, de distanciamento, até mesmo dos alunos, eu acho que faz a gente repensar também o contato humano, né? A gente precisa valorizar mais o humano, eu acho. E isso pode trazer movimentos bem interessantes, transformações bem interessantes na escola. Eu queria já propor para vocês assim algumas reflexões, de repente, nessa escola do futuro, numa perspectiva positiva. Eu acho que, por exemplo, na aula de matemática, a gente tem que, o Felipe já cantou essa pedra, a gente precisa ter mais investigação. As respostas são muito dadas e prontas, é tudo muito fechadinho, no mecanismo pronto lá, você tem que seguir um padrãozinho. Eu acho que a gente tem que investir mais em atividades investigativas. Proporcionar ao aluno o sabor da descoberta. Eu gosto muito de um grande pensador, professor, que fala sobre o saber e o sabor, Rubem Alves. O saber e sabor têm a mesma origem etimológica. Tudo tem a ver com sabedoria. Não existe sabedoria sem sabor. Qual é o sabor da nossa escola? Um sabor agradável ou um sabor amargo? Olha, a minha filha tem 3 anos, ela ama ir para a escola, ela está desesperada de vontade de ir para a escola. Mas, de algum jeito, ao longo do tempo, até a aborrecência, esse amor todo vai sendo reduzido. Não sei, por que será? Será que tem uma parte, será uma coisa só humana? Ou será que a escola, de repente, não está mais adequada? Não sei. Uma coisa para a gente refletir aí. Acho que é mais importante a pergunta do que a resposta. Uma outra reflexão que eu acho que vale a pena nesse cenário novo de tanta informação, tanta tecnologia, até que ponto vale a memorização das nossas provas? Né?
Até que ponto para aqueles testezinhos lá que eu não tenho que decorar um monte de coisa, que o cara estuda um dia antes, grava um monte de coisa, vai lá e às vezes manda bem, passa, acabou. Um ano depois ele esqueceu tudo. Até que ponto isso é válido, gente? O que a gente está fazendo? A gente está sendo enganado? A gente está se enganando? É, o aprendizado, de novo Rubem Alves, o aprendizado é o que fica depois que o esquecimento fez seu trabalho. Eu acho que é muito decoreba nas nossas avaliações. E aí eu proponho uma sugestão para a gente pensar. Trocar a ênfase na memorização individual das nossas provas pelo pensamento coletivo. O que eu estou querendo dizer? Provas e que avaliações, não necessariamente provas, em que as pessoas têm que pensar mais. E coletivamente. Por que a gente tem tanta ojeriza em prova em grupo, em atividades em que um auxilia o outro? Ah, porque a gente acha que um vai colar. Ele vai colar, ele cola dos outros jeitos. Não faz muita diferença. A gente tem que dar oportunidade para os honestos. A escola tem que... Gente, a gente produz muita gente desonesta no país. A gente, vou corrigir o verbo, a gente ajuda a formar muita gente desonesta. A gente tem essa ilusão, para mim é um mito de honestidade, de os alunos, na primeira prova que eles fazem, já são vigiados. Você já parte do pressuposto que o aluno é corrupto. Deixa o cara, faz o trabalho em grupo, incentivem o trabalho em equipe. Eu acho que as profissões do futuro, o trabalho vai ser em equipe, gente. Sabe? Equipe, um ajudando o outro. A gente desenvolve, estamos falando aí, a vida coletiva, as habilidades são sociais. Muito obrigado, mas é isso. Quando o cara estiver lá na empresa, o que você quer na sua empresa lá? O cara que fala assim, isso eu não sei, não consigo fazer, caramba, não lembro. Não. Porque o cara fala assim, aí, me ajuda aqui, vamos lá, vamos fazer juntos. Não é? Até que ponto as nossas avaliações não formam pessoas que não fazem o menor sentido, não são profissionais para o mundo atual. A gente precisa incentivar a cooperação. Olha como foi necessária a cooperação na pandemia, gente. Como a gente sentiu falta de cooperar. Sabe? A gente tem um grupo de pessoas que pode ficar em casa, tem um grupo que não pode, não dá. E aí a gente tem que chegar nessas pessoas. Nós, a gente tem que cobrar dos governantes, a gente tem que ajudar essas pessoas para que todos possam ficar em isolamento. Senão a gente não vai vencer isso. Sabe? Não adianta, é culpa é culpa de todo mundo. Na verdade não é culpa, é responsabilidade de todo mundo. Responsabilidade de todo mundo que as pessoas sejam assistidas. A gente tem milhões de pessoas passando fome no Brasil. A gente tem milhões de pessoas que saem da escola ainda analfabetos funcionais. A gente está se enganando com essa escola que existe, que cobra que os caras gravem a coisa uma semana antes, um dia antes, façam uma prova. Ok? E olha, a escola precisa de mais amor, mais carinho. A gente tem aqui assistindo, pelo menos estava agora há pouco, Fábio, grande amigo, que defende essa coisa do contato. Tiago Salvador, caraca, é sensacional os pensamentos dele em relação a olhar o outro, sabe? A gente precisa disso. Pensar mais no coletivo. Então, grave, ó. Tira a memorização individual e privilegia o pensamento coletivo na escola. Vamos ajudar um ao outro, vamos dar um aperto de mão, ajudar o colega. Sabe? Olha, é sensacional aprender juntos. A avaliação é um momento de aprendizagem. Eu acho que a escola podia dar abertura para que as pessoas aprendessem na avaliação, aprendessem com o outro, de mão dada com as pessoas. Grande Tiago Salvador, aprendi muito contigo, meu irmão. Vai, Felipe! Acho que a gente já falou só para fechar aqui, vou só cara, colocar apareceu aqui para mim 17 segundos restantes. Sério? Vai acabar lá, gente. Não sabia disso. 11 segundos. Eu acho que a gente estourou o tempo. Não sabia. 6 segundos.